Ok, tá gravando. Posso? Você comanda a reunião, tá, Ana? Eu não, Você vai vocês. chamando a turma aí, conforme você vai Eu vou parando. só apresentar. Não, você vai chamando a turma Então, aí, conforme você for parando, e você vai conduzindo, tá bom? tá bom. Então, gente, esse caso é um caso que eu acompanho no consultório, e é um caso até que eu pedi auxílio aí da Paty esses dias para a gente raciocinar num achado interessante que apareceu. É uma paciente que é acompanhada por uma ginecologista que é muito boa, muito querida, que é a Claudinha Tacano, e essa paciente, ela veio para mim em 2019, na época ela estava com 35 anos. É uma moça casada, natural procedente de São Paulo, é uma executiva da área financeira. A queixa dela na época era prurido em mãos há uma semana. Então, ela tinha um quadro de prurido em mãos há mais ou menos uma semana, que se estendeu para a região inguinal e para a planta dos pés, que era pior à noite. Não tinha dor abdominal, ficou digitação errada aqui, dor abdominal nem febre. E uns 3, 4 dias antes desse início do prurido, ela teve um quadro de uma diarreia líquida com 5, 6 vezes por dia, náusea, vômito, medicada em pronto atendimento com sintomático e teve melhora espontânea sem nenhum tratamento específico. E ela estava gestante na época de 32 semanas, tinha uma queixa de pirose, pior nessas últimas semanas, antes dela me procurar, a Claudinha que encaminhou, e usando o Milanta Plus. De antecedente, então, ela tinha a gestação, que estava, então, de 32 semanas, tinha um diabetes gestacional de diagnóstico recente, e ela vinha há mais ou menos um mês usando Ultragestan, que é uma progesterona, por conta de um colo uterino curto. Tinha um histórico de colestectomia em 2005, não tinha história transfusional, não fuma, não ingere álcool. De história familiar, uma tia materna com câncer coloretal e a mãe com pólipos intestinais, que ela não sabia especificar. No exame físico, uma paciente com 1,80 m de altura, 90 kg de peso, com as 32 semanas, corada, eupineica, estava anictérica, não tinha estigma de doença hepática crônica, ausculta cardíaca e respiratória ok, sem alterações, uma pressão de 12/7, uma frequência cardíaca de 76, um abdômen gravídico, indolor, eu não palpei visceromegalia. Então, aqui, quando ela chegou, eu pensei aqui em algumas hipóteses diagnósticas, e aí se alguém quiser comentar aqui alguma coisa do que a gente pensaria nessa situação. Pode chamar seus residentes. Pera lá, que eu tenho que parar aqui, porque eu não enxergo ninguém para quem está aí. Deixa eu parar a apresentação. Não, eu chamo. Então chama. Então Posso chama chamar? tu. Pera lá, deixa eu apresentar de novo. Doutora Renata. Renata? Oi, doutor. Tudo bem? Tudo, e a senhora, doutora? Tudo. O que você pensaria com essa história clínica e esse exame físico? Bom, eu acho que a gente tem que começar uma investigação, né, doutora? Paciente gestante, 35 anos, que começou com quadro de prurido de mãos e de pés. Eu acho que a gente precisava começar com exames gerais, pedir uma função hepática, sorologias para ela, provavelmente ela já deve ter, né, porque a ginecologista deve ter pesquisado tudo isso. E você acha que esse quadro clínico, nesse contexto aqui da gestação e dos antecedentes, sugeriria alguma etiologia?
dava para a gente pedir pensar numa colestase gravídica, né? Tá, então uma das hipóteses poderia ser uma colestase da gestação. E o que que a gente poderia pensar, mais alguém que tenha ouvido aqui o início, o que mais que a gente poderia pensar de diagnóstico diferencial aqui, com esses dados dela de história e de exame físico? Doutora, eu acho que além da colestase intrahepática, né, da gravidez, porque ela É Carol? é Maria. Oi, Maria. Ei, É que doutora. eu não vejo vocês na hora que eu estou apresentando, aí ou eu reconheço a voz, ou eu tenho que perguntar. Tá. Diga aí, Maria. Ela tem fator de risco, né, para ter colestase intrahepática da gravidez, ela tá usando progesterona, ela tá no terceiro, acho que é terceiro trimestre aí já. Acho que a gente tem que investigar, né, pedir as enzimas, pedir anticorpos também, porque apesar de provavelmente ser uma colestase intrahepática, a gente também tem que descartar as outras coisas, mas ela tem um fator de risco para a PFIC, né, que ela fez colestectomia em 2005. Então, eu acho que se a gente descartar as outras causas, eu acho que é uma causa que a gente tem que aventar essa hipótese, porque ela também tem esse fator de risco, e a própria colestase intrahepática da gravidez pode estar associada à PFIC também, né, depois. Então, acho que teria que pensar nisso também. Perfeito. E tem algumas coisas simples aqui, né? Uma coisa mais simples até de pensar. O quadro dela até sugere muito colestase intrahepática pelo tempo de início, ela está aí do segundo para o terceiro trimestre. Esse prurido de mãos e pés é muito sugestivo de colestase, de prurido da colestase, né? Outros pruridos não costumam fazer prurido palmo plantar. Quando o paciente fala para a gente que tem prurido palma das mãos e planta dos pés, isso é bastante sugestivo. E o prurido de colestase piora à noite mesmo. Aqui, ela tem um outro comemorativo aí, por conta da colecistectomia, né? E que a gente poderia pensar, eventualmente, numa coledoclitise residual, embora a colestectomia dela fosse muito antiga, e ela também não teve dor abdominal, né? E, por último, que eu acho menos provável, e na época eu até imaginei, mas de fato achei que a probabilidade fosse pequena, tem uma outra coisa aqui que a gente podia pensar por conta dessa história dessa diarreia líquida, mas que também não é muito comum abrir quadro com prurido e nem abrir o quadro na gestação, né? Alguém pensou aqui em alguma coisa a mais? Uma coisa, Ana, que eu pensei, relacionando com essa diarreia, né? Lógico que a gente até poderia pensar em doença inflamatória intestinal, uma abertura, e aí já com colestase associada, mas a gente podia eventualmente pensar numa coisa mais simples, como um quadro infeccioso com uma colestase transinfecciosa, né? Muitas vezes a gente fala hepatite transinfecciosa, mas não é. Quando tem esses quadros transinfecciosos, eles são justamente de colestase, né? Então, acho que também é mais um diagnóstico diferente. Exatamente. E assim, não está com cara, não tem... o quadro é até mais de prurido, mais de colestase, e a diarreia foi muito recente, mas às vezes, e também a gente nem vê abrir quadro na gestação, mas eventualmente a gente tem doenças imunomediadas que acabam tendo um gatilho com quadro infeccioso, né? Esse aí está, assim, muito curto o período, né? Foi 3 dias antes. Também a abertura do quadro com prurido não seria o usual, mas quando a gente tem quadro aí infeccioso, acho que é uma boa pensar, e uma latência, né, que talvez fosse maior, pensar numa doença imunomediada mesmo, né? Acho que aqui, talvez, as principais hipóteses fossem mesmo colestase intrahepática da gestação, eventualmente uma PFIC 3, que na verdade está imbricada aí na mesma guarda-chuva da fisiopatologia, e acho que uma colestase transinfecciosa cairia bem aí de diagnóstico diferencial, né?
E aí, ela veio para mim já com esses exames aqui, com uma TGO de 59, com TGP de 101, com uma fosfatase de 159, e a gama vinha normal. Uma bile tocada, em primeira instância não tinha o INR, hemograma normal, depois ela veio aqui com INR de 0,87, uma proteína total de 6,4, uma albumina 3,32, mas tem a hemodiluição da gestação, e uma gama normal. E aí eu pergunto para vocês o que mais que a gente precisaria, Edu, chama alguém aí, o que mais que a gente precisaria fazer de investigação para essa paciente? Alguém quer falar? Eu posso perguntar para a minha amiga Maria. Eu acho que, além desses exames, como a Renata já tinha comentado, a gente precisa de sorologias para ela, até porque ela teve um quadro, eu não sei, assim, poderia ser uma hepatite A aguda, ela teve um quadro de colestase, não sei se seria algo agudo, então acho que seria interessante a gente fazer sorologias virais dela. E acredito que seria interessante a gente pedir os anticorpos para ela também, apesar dela não ter idade, para CBP, eu acho que seria interessante também estar pedindo. E acho que Mais alguém? Qual exame que a gente pede, Maria, para quando pensa numa colestase gravídica? pensando só na colestase gravídica, Que é até uma coisa que vai ajudar você a tomar alguma decisão em relação ao parto. Qual exame? a gente tem que pedir transaminases, né, as canaliculares, que ela já tem, bilirrubina, teria que pedir aí o tempo de protrombina para poder avaliar, e tem aquele exame que é mais sensível, mas que acho que não, que é pouco disponível, que era avaliar os ácidos biliares, né, mas acho que não sei se a gente teria essa disponibilidade para fazer. Perfeito, Maria. Até alguns anos atrás, a Paty vai me corrigir aqui, eu chuto que, sei lá, até uns 6, 7 anos atrás, era muito difícil da gente pedir, a maioria dos lugares, até o Fleury, né, Paty, a gente mandava para e-mail, e demorava para o exame ficar pronto, e como a gente precisava tomar conduta, às vezes demorava 2 semanas para o exame ficar pronto, e a gente tinha de tomar conduta nesse período. Você veja que ela estava com 32 semanas. Eu acho que de uns 6, 7 anos para cá, a gente já tem o exame amplamente disponível. Confere, Paty? Não, Ani, eu acho que a gente eu preciso até rever isso, como é que foi, eu não estava na assessoria ainda, mas parece que o pessoal teve que estabelecer um fast track com o pessoal da Mayo para poder resolver, porque a dosagem de ácidos biliares, que eu saiba, não foi internalizada, mas a gente começou a fazer um esquema de a gente poder liberar rápido pela urgência, né? Porque quem pede ácido biliar, em geral, está preocupado com algumas sobrevivências dessas doenças, né? Eu já tive problema com isso, com o tempo. Eu tenho visto que, assim, em outros laboratórios, a gente tem conseguido fazer também. Então, eu não sei se o pessoal tem feito esse fast track, assim, mas a minha impressão é que não está tão difícil quanto era antes, mas realmente a gente passava uns apertos, porque você precisava do exame para diagnóstico e para tomar conduta, e para quem está gestante nessa idade gestacional dela, né, Paty, 2 semanas vai fazer toda a diferença para a conduta, né? Ainda está com 20 dias corridos. Aqui em Salvador, 20 dias. No Fleury. Isso porque foi abreviado, na verdade, porque a gente começou a pressionar um pouco mais, mas é porque tem os trâmites de toda a parte logística para mandar para fora, mas continua a meio. Eu só queria fazer uma observação aqui, é que essa fosfatase alcalina de 159, ela é uma fosfatase alcalina que a gente pode encontrar na gestação.
Isso. Por causa da fosfatase placentária. Então, de olhar esses exames aqui, eu não penso especialmente numa doença colestática, né? Eu penso mais de olhar assim, parece que está tendo uma agressão hepatocelular, né? Essa fosfatase alcalina é compatível com a gestação e a gama-GT está normal. Só queria lembrar esse aspecto. E que era uma coisa que, assim, chamou atenção e que se repetiu. Então, não foi só nessa dosagem, então, deixa eu passar aqui. Então, ela fez um ultrassom de abdômen, que mostrou um fígado normal, não tinha dilatação de vias biliares, que era uma coisa que a gente teria que olhar, até pensando na questão pós-colestectomia, um baço normal, ela não tinha estigma, tinha plaquetas normais, então, parecia que ela não tinha uma doença crônica, ela não tinha hipergamaglobulinemia, o FAN era negativo, o antimúsculo liso negativo, não tem antimitocôndria, que eu acho que eu não pedi isso na época, porque ela veio, ficou uns anos sem vir, voltou, eu não encontrei isso no prontuário, eu acredito que eu não tenha pedido. O anti-HCV negativo, ela tinha um anti-HBS de perfil de vacina, e tinha lá a avaliação fetal ok. E aí, eu pedi os sais biliares, porque o quadro dela foi muito sugestivo do prurido e a idade gestacional, e veio uma dosagem bem alta, engraçado, e você veja, a fosfatase podia ser justificada por fosfatase placentária, a gama estava normal, ela tinha umas transaminases, mas veio lá com 43 micromol por litro de dosagem de sal biliar. E aí, alguém quer fazer algum comentário? O corte para pensar em colestase gravídica é 10. Quanto maior, mais risco você tem de ter complicações fetais, né? Exato. Então, teoricamente, a gente teria aí um limite de 10 para diagnóstico e um limite de 40 para orientar a conduta em termos de interrupção da gestação. E aí, quando eu vi esses 43, eu fui rever aqui essa questão laboratorial, e o que me chamou a atenção foi justamente isso aqui que a Paty comentou. Ela tinha uma fosfatase que poderia muito bem ser explicada pela gestação. Mas se ela tem um sal biliar alto, se ela tivesse obstruída, né, com uma coledocolitíase, ou com alguma coisa que prejudicasse o fluxo normal de sais biliares, ela também poderia ter, eventualmente, um sal biliar alto, ou se ela fosse uma cirrótica que tivesse shunt, que tivesse alteração do ciclo enterohepático, mas aí ela não tinha mais nada que pudesse justificar essa dosagem alta. Então, mesmo ela não tendo, assim, clínica laboratorialmente uma colestase, Aqui é cenas de terror, se tocar uma campainha. Então, eu imaginei mesmo que fosse uma colestase intrahepática da gestação, uma coledocolitíase residual ficou menos provável, uma doença imunomediada desencadeada pela infecção viral ficou também menos provável, até por conta dessa latência pequena. Uma colestase transinfecciosa, acho que seria, com essa latência pequena, uma hipótese muito boa. Aí faltou a gama-GT, tinha essa questão da fosfatase, mas com esse sal biliar alto, eu acabei tratando como colestase intrahepática da gestação. E aí, eu comecei o ácido ursodesoxicólico. E é engraçado que uma outra coisa, ela teve uma melhora, uma queda muito rápida desses sais biliares. E ela veio normalizando progressivamente. Aqui ela ainda deu uma subida de transaminase. Fosfatase, vocês vejam que é sempre aquela fosfatase que não chega uma vez e meia, e uma gama muito normal. E ela normalizou os sais biliares rapidamente, que foi uma coisa também que eu achei bem
mais rápido do que eu esperava. Só que o prurido resolveu, acabou o prurido. E aí, o que a gente faria nessa situação? Em termos de programação para ela, para a gestação? Ana, dá uma respondida para a Lara, perguntou que nível que você consideraria normal para uma gravidez, se você tem nível de corte na fosfatase alcalina. Não tem um nível de corte, eu não conheço o nível de corte. O que a gente sabe é que ela, de fato, pode aumentar por conta da fosfatase placentária, e, de fato, aumenta mais nesse segundo e terceiro trimestres mesmo. E aí, nessa hora, a gama-GT acaba sendo de uma ajuda para a gente, porque esse perfil que ela tinha aí, com fosfatase aumentada e uma gama normal, não fosse os outros comemorativos, era muito fácil a gente interpretar como uma fosfatase da gestação. Ana, a Maria, acho que quer fazer alguma pergunta. Fala, Maria. Doutora, eu fico na dúvida na questão de indicar o parto. Quando tem o ácido biliar muito alto, tem risco de ter sofrimento. Aí a gente faria a avaliação da vitalidade do parto e entraria com o Ursacol, ou só pela dosagem dos sais biliares, já, se tiver muito alto, já seria indicado uma indução do parto? Quanto tempo eu teria que esperar isso, assim? Pronto. Então, assim, para todo mundo que tem diagnóstico, a gente entra com o Ursacol. Embora o Ursacol não seja um remédio que trata prurido, na colestase intrahepática da gestação, ele trata o prurido, a colestase, e ele diminui essa exposição do feto para os sais biliares, que é o que faz o desfecho fetal ruim. O desfecho da mãe não é ruim, mas o do feto pode ter desfecho ruim, com prematuridade, baixo peso ao nascer, e o que é pior é a cardiotoxicidade. Então, por isso que a gente precisa ficar vendo essa vitalidade fetal. Quando a gente tem sais biliares maior do que 40, a gente tem que entrar com o Ursacol, então, para todo mundo a gente entra, mas o recomendado é interromper a gestação depois das 36 semanas, tá? E essa paciente, ela tinha umas perguntas muito interessantes. Depois eu até coloquei aqui algumas perguntas que ela me fazia, e eu ficava brincando com ela, que eu falei assim, olha, talvez muito médico não fosse fazer essas perguntas que você fez, assim, totalmente pertinentes, né? Pode passar? Sim, e você está no dia 2 de junho, você não... Ela ainda não ganhou neném. Não. Ela ganhou o neném com 36 semanas, então tá aqui. Ela teve uma rápida melhora de prurido, aí programou a interrupção da gestação, ela ficou fazendo monitorização frequente do feto, foi perguntado sobre se haveria alguma contraindicação da corticoterapia para maturação pulmonar, e eu orientei que não. Inclusive, até tem alguns relatos de redução do prurido, de melhora do prurido, né, com o corticoide. Ela fez o parto cesáreo com 36 semanas e 2 dias, sem intercorrências, o RN ok. Ela manteve sem prurido, e aí normalizou as enzimas hepáticas, não é nem função, porque ela não tinha alteração de função, né? Normalizou as enzimas hepáticas, então ela veio lá, o parto foi comecinho de agosto, se não me engano, e aí ela veio lá com o exame de agosto, e depois esse de outubro, que eu deixei aqui o de outubro, até para a gente ver que, às vezes a gente fica monitorando essas pacientes para ver se realmente elas melhoram, porque quando não melhora, a gente deve buscar uma causa, de fato, de doença hepática crônica. E ela vinha aí com 18 de TGO, 24 de P, fosfatase de 88, gama de 15, uma bile de 1,29, com albumina normal e NR normal. E aí, essa paciente sumiu. E ela voltou em Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você deu 1.200 de ácido ursodeoxicólico? Você tem alguma conduta assim nesse sentido de uma dose
Ela tem 90 quilos, né? Ela tinha 90 quilos. Eu tentei fazer mais ou menos, que daria até menos do que 15 miligramas por quilo, mas eu tentei importar aí a dose dos 15 miligramas por quilo, que teoricamente é uma dose que a gente consegue meio que trocar o pool dos sais biliares e deixar esse pool mais com o ácido ursodesoxicólico. Para ela, esse 1.200 era até menos, né? Daria 1.200 se ela tivesse aí uns 70. Mas eu não vi, desconheço, não sei, Paty, se você conhece doses maiores, assim, para colestase intrahepática da gestação. Eu já vi trabalhos mostrando que doses maiores, até os 15 miligramas por quilo, tinham benefícios melhores. Então, você dá 300, você dá 600, mas acima de 15 eu nunca vi. Eu cheguei a ver, Aninha, de dar a dose um pouco maior, sim, até 20 miligramas por quilo, Tá. mas sem melhora, assim, não era diferente da 15, né? Então, ficou nessa coisa, de 13 a 15 tá de bom tamanho, não precisa ser mais do que isso. Para ela, acho que aqui, male daria os 13, né? Eu acho que sim, né? Tem que descontar o bebê também, né? Tem que dar uma Exato. descontada em líquido amniótico, placenta, Isso, né? foi mais ou menos essa Então, conta acho que eu fiz. Tava bom, Podemos? Yes. E aí, isso aqui não fui eu que perguntei, ela perguntou para mim. Ela foi ler, enfim, e aí ela me perguntou se haveria alguma alteração genética que tivesse predispondo. E uma coisa que ela me perguntou algumas vezes durante o período que eu comecei a acompanhar até ela fazer a cesárea, era assim, se os sais biliares reduziram bastante e rapidamente, já que o sal biliar estaria baixo, será que a gente podia tentar estender a gestação mais algumas semanas? Ela ficou muito incomodada de ter que estender a gestação. E se o ultragestam poderia ter contribuído para o quadro, a Maria até comentou um pouco isso aqui, e se ela teria, numa futura gestação, maior chance de ter esse quadro novamente. E aí eu até queria pedir a Paty para comentar aqui, e é engraçado, essas perguntas são dela mesmo. São super legais mesmo as perguntas dela. Você sabe que a segunda pergunta, ela é uma pergunta que eu não sei responder, né? Essa questão do... Bom, também não. Poderia ter alguma alteração genética, sim, evidente, né? Existem várias alterações genéticas que podem estar associadas à colestase intrahepática da gravidez, incluindo o que já foi aqui comentado dos PFIX, que são uma das coisas que a gente mais pensa. E aqui, essa pergunta dos sais biliares foi exatamente o que eu fiquei pensando de ver a conduta da Claudinha, que foi a de interromper a gestação com 36 semanas, né? Porque, teoricamente, ela respondeu, nossa, brilhantemente ao ácido ursodesoxicólico, né? A gente sabe que, nesses casos, o problema está associado justamente aos ácidos biliares elevados, especialmente com relação a risco fetal, como você já comentou, a cardiotoxicidade, o risco, inclusive, de morte súbita fetal. Então, tem alguns trabalhos que eu andei lendo, eu dei uma lida bem rápida, mas, de qualquer forma, eles falam, inclusive, que a cardiotocografia nesses bebês, muitas vezes, elas não têm o mesmo efeito, enfim, preditivo, né, que o ácido biliar propriamente dito, porque o bebê está bem e, de repente, ele faz uma arritmia, e ele tem uma parada cardíaca. Exatamente. Né? Então, a cardiotoco acaba perdendo muito valor como para avaliar justamente qual que é o risco fetal nesses casos. O ácido biliar é melhor. Ultragestam poderia ter contribuído para o quadro? Teoricamente, sim. Normalmente, os estrógenos estão mais associados, mas os hormônios femininos, de uma forma geral, né, podem estar associados com risco maior de colestase. E a última pergunta é a pergunta de $1 milhão, né, que todas as pacientes que já tiveram algum quadro desses acabam fazendo essa pergunta. Eu fui dar uma lida também nesse aspecto, e o que eu li é que a colestase
intrahepática da gestação, ela pode recorrer a alguma coisa entre 35% a 70% dos casos. Não sei se é a mesma coisa que você andou vendo, Aninha. Exatamente, exatamente. Então, assim, é o tipo da pergunta que a gente não tem como dar essa segurança para paciente, né? Sim. Olha, engravida de novo que não vai acontecer nada. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Exato, né? exato. Então, a gente teria que responder com essa franqueza e deixá-la tomar uma decisão aí baseada, esclarecida, né? Baseada no que a gente tem de evidências para poder resolver essa questão. Lembrando que a colestase da gestação, ela pode ter múltiplas causas, né? Não só essas genéticas tipo PFIC, mas pode ser alguma coisa de etnia, por exemplo, é muito mais comum em alguns povos aqui da América do Sul, por exemplo, Chile, Bolívia, tem muito mais, e provavelmente uma questão étnica, né? Então, tem outras causas, várias outras causas que a gente não conhece tão bem, a gente acaba estudando mais as que a gente consegue mapear as colestases genéticas de uma forma geral, né? Ô, Paty, você acha que se a gente fizesse a pesquisa genética, a gente sabe que essa pesquisa resulta positiva em quem tem colestase da gestação, em mais ou menos uns 50% dos casos, 40% a 50%. Se ela viesse com uma pesquisa genética negativa, isso muda em relação a ela ter ou não ter novamente? O risco é maior se ela tiver a mutação e menor se ela não tiver? Não, eu não Foi sei exatamente o que eu pensei, doutora Lúcia. Mas eu não sei o que você leu, Aninha, porque esse artigo que falava dessa chance de recorrência não falava, falava da entidade colestase intrahepática da gestação. Não falava segundo a possível etiologia. E nesse artigo eles deixavam claro que nem sempre a gente encontra uma causa clara, né, para genética, quero dizer, né, para justificar o motivo dessa colestase, né, com a etnia, deve ser alguma coisa genética, tal, mas uma maior susceptibilidade numa dada gestação para os hormônios femininos, é uma coisa que eles colocam, então, o que eu li, Lúcia, eu não li muito, tá, mas o que eu li é isso, é que não dá para a gente predizer, na entidade geral, global, pode chegar a 70% a chance de recorrência, tá? Pois é, foi exatamente isso que eu imaginei. Com relação a essa questão... Só um minuto, Aninha. A Ana Leatriz, acho que quer fazer um comentário sobre isso. Tudo bem, Ana? Oi, doutora. Tudo bem, Aninha? Bom demais. Eu adoro essa reunião ser 7h30, viu? Porque hoje é o dia do ambulatório do transplante aqui, que é um ambulatório infinito. Aí, sendo 7h30 eu consegui. Às vezes vai até mais tarde. Para mim também ia ser bom, viu? Doutora, assim, a questão da dosagem dos ácidos biliares aqui para a gente também é um pouco complicado, né? Porque realmente demora, às vezes, até 3 semanas. E a gente acaba se guiando muito por avaliação da vitalidade fetal. Teria, assim, de literatura, algum intervalo que a gente tivesse nessa condição de avaliar essa questão com cardiotoco, tipo, é semanal, é quinzenal, não teria, assim, alguma recomendação? Então, Ana... eu começo o sacol, eu peço para coletar, né, mas aí eu sempre oriento o obstetra que tem que ficar avaliando vitalidade, mas, assim, eu não sabia dessa questão da baixa predição, baixo valor preditivo, que a doutora Patrícia comentou, porque eu me sentia, na verdade, segura com a avaliação da vitalidade, até que às vezes já aconteceu de ácido biliar chegar depois que a paciente já tinha entrado em resolução. Você sabe que na época, a paciente, eu interrompi aqui a apresentação para poder, enxergar vocês, mas na época, essa paciente me perguntou várias vezes, e eu penso como a Paty, e o que a gente lê é exatamente isso, assim, não tem como a gente predizer quando e se vai acontecer alguma manifestação, alguma cardiotoxicidade ou algum desfecho ruim para o feto. E aí a gente imagina que uma cardiotoco normal hoje, como é cardiotoxicidade, amanhã o feto pode ter uma arritmia.
Então, assim, a gente fica muito refém. Na época, eu conversei com a Claudinha, a gente foi mais ou menos, a gente meio que combinou aí na opinião. Essa pergunta da paciente, ela faz muito sentido na questão de se o sal biliar baixou. Uma coisa que me estranhou foi assim, ela baixou muito rápido, né? Mas não tinha outra coisa para ser, baixou muito rápido. Mas, teoricamente, se ela baixou muito o sal biliar, ela não ia ter sal biliar para fazer a cardiotoxicidade. Mas a gente não tem isso escrito. E como a Paty falou, uma hora o bebê está bem, outra hora ele faz uma arritmia, faz uma bradicardia. Então, nem que ela fizesse cardiotoque todos os dias, eu não garanto que se o bebê está bem de manhã, de noite ela vai ter um problema. E é antiético a gente fazer um estudo do que a paciente me perguntou. Ela falou, mas então, como é que eu vou fazer um estudo dividindo um grupo que com sal biliar alto, que está tomando Ursacol, e um vai para interromper a gestação e outro não? Se começa a morrer bebê aqui, né? Então, é uma pergunta, Ana, que não tem resposta, né? Não tem resposta a questão do sal biliar baixar, e não tem como a gente passar uma segurança para a paciente. Assim, mesmo que ela faça cardiotoco cada 72, no final a Claudinha começou a ver ela 3 vezes na semana, mas nem isso não garante. Então, assim, podia até ser que com esse sal biliar de 3, assim, eu falei, gente, será que era isso mesmo o diagnóstico? Será que não foi outra coisa, um bicho que passou, subiu aquelas transaminases, mas aí sobrou o sal biliar e ela tinha prurido, que era o que a doutora Lúcia comentou ali. Passou um bicho, a gente sabe que sobe transaminase, é muito comum, mas ela tinha o prurido era de colestase, melhorou, então a gente ficava muito inseguro no sentido de manter, né? A Liz teve um caso assim, que ela apresentou aqui na reunião um tempo atrás, que era um sal biliar altíssimo, e que a paciente era meio rebelde, lembra, doutora Lúcia, que não fazia as coisas e tal, a gente ficou aqui tudo aflito, ela tinha 100 de dosagem, não era isso? E duvidou que fosse real aquilo, né? Isso, e a gente até discutiu exatamente, Ana, isso que você está perguntando, porque ela não tinha condição de ficar dosando, né? Sim. Enfim, então não tem como a gente fazer diferente, pelo menos até o momento. E aí, deixa eu apresentar aqui de novo. Que a gente já teve paciente até com ideação suicida na maternidade do hospital universitário. Então, assim, a gente até que se pergunta, porque hoje as condições de conduzir um bebê prematuro, né, hoje a gente tem muito mais suporte, se não seria até interessante nesses casos em que demorasse, sei lá, fazer corticoide e tentar até antecipar, o contrário do que essa aí queria, né, porque... Exato, ela fez corticoide, segurou até as 36, mas mesmo até lá a gente ficava, né, ressabiado, digamos assim, né. Tá bom, a Liz está aqui e ela levantou a mão. Oi? A Liz está aqui na reunião. Oi, Liz. Opa! Oi, conta de novo. Tudo bem? Que bom que você está aqui, Liz. Eu lembrei de você quando eu estava preparando. Dá um highlight aí daquele seu caso. Assim, o que eu estava pensando era se dosar em sequência esses sais biliares, assim, tipo... iria mudar a nossa conduta ou não, né? Porque aí diminuiu, mas a gente continua mantendo a conduta, né? Eu fiquei pensativa sobre isso. O caso que eu tive aqui foi uma paciente que foi um prurido gestacional, mas só que foi no começo do segundo trimestre de gestação. Ela tinha ácidos biliares maiores que 100, né? E foi terrível, porque levou colestáticas, elevou transaminases, e foi bem sofrida a gestação dela. Ela teve que ser interrompida às 32 semanas, começou a piorar muito o prurido, começou a alterar transaminases bastantes, e ela ficar assim, doutora, eu não aguento mais, né? E aí, quando ela foi para o hospital, eu fiz uma cartinha lá pedindo para maturar e tentar antecipar. O bebê nasceu já em sofrimento fetal, às 32 semanas, mas ficou bem, né? Ficou um tempinho na UTI, depois ficou bem, né? E ela gestou de novo, né? Um ano depois ela gestou de novo,
apareceu no consultório, né? Tinha sumido, que é um clássico, né? Apareceu gestante novamente, pedindo algo peculiar, porque quando eu tinha pedido para antecipar o parto, ela veio pedir para que eu autorizasse ela a interromper a gestação, porque era um risco para ela. Aí eu, não, meu amor, agora nós vamos junto até o final. E aí eu consegui referenciar ela para Fortaleza, porque foi muito trabalhoso conduzir ela aqui no interior, com as coisas e tudo mais. Ela acompanhou o pessoal lá da UFC, e na maternidade escola, nasceu prematuro de novo, 33 semanas, e a bebezinha está na UTI até agora, dois meses. A Nossa, bebezinha dela. Mas a prematuridade foi de novo por colestase da gestação? Ela fez colestase de novo. E ela é um paciente jovem, 20 e poucos anos. Aí eu tô esperando sair acalmar para terminar a investigação dela, porque ela sumiu, ela some, né? Igual essa outra aí. Então. E aí o que eu fiquei pensando, Cristina, foi essa questão, entendeu? De dosar o sais, se a gente faz, se vale a pena a gente fazer a curva, né, dos sais. Porque eu também ia ficar na angústia, igual você ficou aí. Então, Liz, a sua pergunta é maravilhosa e a sua dúvida, eu concordo totalmente com ela. Teoricamente, se a gente não vai mudar a conduta, teoricamente a gente nem precisaria ficar dosando com tanta frequência, né? Como essa paciente queria muito saber, eu acabei pedindo. Mas é isso, a gente vai ver um resultado que vai gerar mais dúvida do que a solução, né? A Laura quer saber como que a doutora Ana Cristina conduziria se ela não tivesse dosagem de ácidos biliares disponível. Nossa, essa também vale 1 milhão. Na dúvida pro réu, se eu não tivesse dosagem e achasse muito que era colestase, eu daria Ursacol e pediria às cegas para interromper, porque é preferível você ter um bebê prematuro que fez corticoide para maturar o pulmão do que ter uma bradicardia, uma outra arritmia e ter um natimorto. E a gente teve que fazer isso algumas vezes, né? Em Priscas Eras, das quais eu fiz parte, né? A gente não tinha muito jeito, era isso, né? Eu lembro que eu peguei um caso no Santa Marcelina e foi assim: vai tateando sintoma, melhorou prurido, não melhorou prurido, vai tentando ver o quanto que você consegue maturar e quando der, você interrompe, né? Porque era o que tinha, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ela voltou em 2022 e ela sumiu porque ela ficou bem, e aí ela sempre quis ter outra gestação, mas ela não resolveu até hoje. Nós estamos em 2025, eu a vi agora, quando eu liguei para você, Paty, mês passado, né, 2 meses, sei lá, porque ela queria engravidar, mas morria de medo de ter de novo, e ela queria ver se a gente conseguia aprofundar um pouquinho essa resposta, objetivar um pouquinho a resposta. E aí, doutora Lúcia, eu pedi o painel genético para colestases. Nessa época aqui, eu não a vi em dezembro, mas ela tinha exames pedidos por outros médicos, vocês vejam que aqui de 2019 para cá, em 2 vezes aqui ela deu uma subidinha de transaminase, mas nesse período ela andou acompanhando com nutróloga e tomava umas fórmulas, então acredito que seja isso daqui. A última fosfatase que estava mais ou menos era de julho, o parto dela foi final de julho, começo de agosto, se não me engano, depois normalizou tudo. E aí eu tinha pedido esse aqui não, eu tinha pedido um outro autoanticorpo para ela aqui, esse aqui eu não sei quem pediu, mas assim, encheu de autoanticorpo aí, tudo negativo. E ela fez o painel. E aí, eis que no painel não aparece nenhum gene dessas colestases genéticas, nem a BCB4, nem a BCB11, nada, e me aparece uma variante patogênica em heterozigose no gene serpina, que é um gene associado com deficiência de alfa-1 antitripsina. Aí eu falei, pronto. Aí, nessa hora, eu liguei o Disque Paty, porque eu não conhecia interações
possíveis de mutação no gene serpina e colestase intrahepática da gestação. E aí, Paty, agora, não encontramos nada de variante patogênica nos genes relacionados à colestase genética. O que a gente fez aí com essa deficiência, essa alteração em heterozigose no gene da serpina? E o que a gente foi procurar, Paty e eu, o que a gente podia ter de interação? Então, eu também não fazia a menor ideia, né? Eu falei, bom, colestase neonatal, eu sei que a deficiência de alfa-1 pode causar, né? Mas colestase da gestação, eu nunca ouvi falar, né? E aí, vira, né? Quem procura sempre acha e quem espera sempre alcança, né? Então, a gente acabou encontrando relato de caso de pacientes que tinham heterozigose para deficiência de alfa-1 e que fizeram colestase da gestação, tá? Então, eu acabei fazendo aqui, é uma coisa super rápida, são acho que 5 slides. Se vocês quiserem, eu posso mostrar alguma coisinha para vocês. Ah, por favor, Paty, deixa eu parar aqui. Então, peraí. É bem rapidinho mesmo, viu, gente? Não tem nada muito cheio de história, mas vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Ah, que burra, peraí. Então, eu fiz essa apresentaçãozinha bem rápida, bem simples, né? Então, só para relembrar, né, a deficiência de alfa-1 antitripsina, todo mundo lembra, são mutações nesse gene, SERPINA1, que é justamente o gene que avalia, que codifica os inibidores de protease, né? É um gene de herança autossômica recessiva, né? Esses inibidores de protease são super importantes, tanto no soro quanto nos tecidos, justamente para poder interromper a ação de algumas proteases que são importantes para a defesa do organismo, mas se a gente deixa elas soltas, elas podem lesar os tecidos, então tem que haver quem iniba essas proteases, principalmente a elastase neutrofílica, né? E as mutações desse gene de SERPINA1, existem várias, né? Ela acaba provocando a formação de uma proteína alfa-1 antitripsina que ela acaba não agindo de forma adequada, né? Ela pode ter tanto uma deficiência muito significativa quanto deficiências menos importantes, a depender da mutação, né? E nós sabemos que enquanto que a doença pulmonar ela ocorre justamente pela perda de função da alfa-1, deixando a protease agir e lesionando o pulmão, ao contrário, no fígado, o problema é o excesso de deficiência de alfa-1, é o ganho de função, né? Porque essas formas anormais de alfa-1 antitripsina, elas acabam tendo um formato que ele acaba meio que se polimerizando e isso se acumula dentro do retículo endoplasmático, causando, então, uma autofagia com lesão hepatocelular, né? Então, essa é a fisiopatologia da deficiência de alfa-1 antitripsina. Porém, como eu disse, a gente tem diferentes mutações que podem causar a formação, né, de diferentes fenótipos, né? Então, a gente sabe que o gene normal é o que nós chamamos de PIM. Então, um indivíduo normal, ele é um PIMM, né? Mas a gente tem a forma mais grave, que é a PIZZ, é essa que causa a deficiência mais importante da alfa-1 antitripsina e todas as lesões. Então, se a gente for imaginar que a deficiência de alfa-1 é esse iceberg, na maioria das vezes, a gente só consegue identificar clinicamente os pacientes que são os PIZZ, porque esses são os pacientes graves, mas quando a prevalência é menor, é 1 para 2.000. Se vocês forem olhar, a SZ ocorre de 1 para 500 e a MZ ocorre de 1 para 30. Então, se você for pensar, não é tão incomum você ter algum grau de deficiência possível de alfa-1 antitripsina, né? E a gente sabe que a deficiência de alfa-1 antitripsina, ela vai fazer, quando parcial,
com que o indivíduo que tenha qualquer tipo de gatilho para agressão tecidual no fígado, ele vai ter uma doença que tende a ter uma evolução mais agressiva. Então, aquele indivíduo que a gente deveria pensar nisso, né? Nossa, mas olha que evolução rápida dessa doença hepática gordurosa, em pouco tempo evoluiu super mal, ficou cirrótico e tal. Uma das coisas que a gente deveria pensar é que esses indivíduos, eles podem ter fatores que funcionam como gatilhos, que, para quem tem uma deficiência, ainda que leve, de um inibidor de protease, que faz uma proteção tecidual, ele tem menos proteção tecidual, e isso favorece uma evolução mais rápida, uma vez havendo um gatilho que causa agressão hepatocelular. Então, eu gostei muito desse quadrinho aqui, porque aqui eles mostram os genótipos, não sei se vocês conseguem ver bem, mas aqui estão os genótipos da na 1, então nós temos aqui na primeira linha o PIZZ, na segunda o PISZ e na terceira o PIMZ. Então, vejam que a dosagem de alfa-1 antitripsina... Isso é muito legal. No MZ e mesmo no SZ, ela consegue entrar dentro de uma faixa de normalidade. Então, a gente pode não suspeitar que o paciente tenha deficiência de alfa-1, de olhar uma dosagem de alfa-1 nesses pacientes. O ZZ não, o ZZ já tem mais baixo, né? A LT desses pacientes, 11% vai ter, o ZZ vai ter elevação, então não é muito, né? Mas isso vai ficando menos comum à medida que a gente vai tendo mutações menos graves, né? E a gama-GT é a mesma coisa. Né? Então, essas doenças aqui, esses fenótipos aqui, eles podem passar desapercebidos e a gente precisa de um grau de suspeição maior para poder pensar nessa hipótese, especialmente naquelas doenças que cursam de forma inesperadamente rápida, digamos assim. Sempre lembrar da deficiência de alfa-1 antitripsina, é que eu não vou lembrar agora qual era a porcentagem, mas eu li um artigo, eu devia ter guardado isso, que eles pegaram explantes e assim, uma porcentagem que não era uma coisa assim, desprezível, tipo da ordem de alguma coisa em torno de menos que 10%, ninguém sabia, mas o paciente tinha deficiência de alfa-1, dava para ver no explante, né? Então, outras causas, por exemplo, a doença hepática alcoólica veio, mas em cima de uma deficiência de alfa-1, né? E a PIS é que é a deficiência menos grave, né? Então, aqui nem apareceu a S, né? Mas a PIS causa deficiência menos grave, e então, essa doença que ela só vai aparecer eventualmente se houver cofatores. E aqui eu fiquei um pouco pensando aqui, Aninha, naquelas alterações de transaminase que ela andou tendo. Exatamente. Ali no meio do caminho, né? Porque bioquimicamente droga, mas assim, talvez ela tenha mais facilidade, né, de ter isso. Isso, exato. Né? E era uma transaminase e praticamente sem colestase, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso também. Falei, será que, na verdade, foi isso? Mas ela tinha o sal biliar alto. Bom, então, será que foram, né, as duas coisas? Né? Mas depois, lembra que você mostrou depois a evolução dela? Sim. Depois da gestação, né? Que ela faz, de vez em quando, ela dá uma flutuação de transaminase, né? Entendeu? Então, foi uma coisa que me ocorreu. Se é isso, eu não sei, mas me ocorreu, né? Eu não sei. E, no fim, Aninha, você chegou a fazer o fenótipo, acho que você não chegou a mostrar, né? Você vai mostrar depois? Vou mostrar. Ficou para o final. Vou mostrar. Então, eu acho que eu vou parar aqui, porque senão eu vou estragar. Então, tá. Então, pera lá, vou mostrar o fenótipo. Tá. Porque foi... Aqui, e aí eu pedi a dosagem e o fenótipo. Na verdade, quando você pede o fenótipo, acaba dosando, né? Então, fiquei com 2 dosagens, e você veja que ela veio com uma dosagem de 104, que estava aqui limite inferior, e o fenótipo dela era um MS, então ela não tinha mutação Z, que é aquela pior, e para a mutação S, que é essa slow, que é a melhorzinha, ela era uma heterozigota. Até comentei isso aqui com a Paty. Então, assim, para ter doença, ela não vai ter.
mas o quanto que isso daqui poderia contribuir para essas alterações que ela teve, ou eventualmente até para a colestase intrahepática mesmo, a gente não sabe. E aí nós achamos acho que esse é meu último, Paty, nós achamos um artigo... Tá, então, peraí. Que é aquele que a gente viu, né, relacionando. Isso. Então, aqui, e que eu queria mostrar agora, né, que foi um artigo em que a gente viu, que eu vou, acho que é a próxima, deixa eu passar um pouquinho, que é esse aqui, tá? Esse artigo aqui é um artigo que diz que a deficiência de alfa-1 antitripsina com a variante Z é um fator de risco para a doença intrahepática da gestação. Mas a nossa não é Z, a nossa é S, tá? Então, eles partiram de um N de 104, se eu não me engano, gestantes que tiveram colestase da gestação. E dessas 104, 7, que são essas pacientes que estão aqui, esses números aqui são as pacientes. Vocês estão vendo que tem 2, 4, 6, 7 pacientes que tinham a variante Z, eles eram MZ. Mas tinha uma, que é essa que está em itálico, que é a CH46, que era uma PIMS, tá? Olha! Tá? E aí, então, o que eles vão avaliando? Eles vão avaliando a idade da paciente, como é que é a história obstétrica dela, se tinha ou não colestase anterior, né, e o tempo de gestação, quando ele foi feito o diagnóstico. Então, o que eu observei aqui, com exceção dessa paciente aqui, que era a MZ, que foi mais tardio, a grande maioria fez um diagnóstico mais precoce, quando era MZ, essa aqui foi mais para o final da gestação, né, não tinha história familiar, tinha as enzimas hepáticas praticamente normais, né, e acabou interrompendo a gestação com 38 semanas, um parto cesárea, tá? Esse trabalho aqui é um trabalho polonês, né, e eu achei muito interessante. Na conclusão, né, eles foram avaliar essas gestantes que tinham essas mutações, com a prevalência dessas mutações na população geral, de grávidas de uma forma geral, e o que eles conseguiram encontrar algum resultado é que a variante Z, ela era claramente mais frequente na população que teve colestase intrahepática da gestação do que da que não teve. Eles não conseguiram achar essa significância para MS, porque era uma, né? Mas tem um relato de caso. Nós temos aqui um relato de caso, tá? E a outra coisa interessante aqui que eu queria mostrar para vocês era que por que isso acontece, né? Então, eles foram, aqui esse estudo aqui, explica como é que faz para aumentar a alfa-1 antitripsina durante a gestação, tá? Porque, como vocês veem aqui nesse gráfico, né, esse aqui é os pacientes que estão antes de engravidar, no começo da gestação e na gestação mais tardia, que é mais para o 3º trimestre. E aqui nós temos a dosagem de alfa-1 antitripsina. Isso aqui são gestantes normais, tá? Então, vejam que no começo da gestação até chega a baixar um pouquinho a alfa-1 antitripsina, mas ela tem que subir no final da gestação. E como é que isso acontece? Como é que o nosso organismo, ele regula a produção de alfa-1 antitripsina? Porque, por exemplo, se nós temos um estado inflamatório, a gente tem que aumentar a quantidade de alfa-1 antitripsina que nós temos no soro. E no final da gestação, isso também é necessário. Eles não dizem muito bem a causa, mas eles dão a entender que no final da gestação você tem mais exposição a antígenos fetais e que, eventualmente, isso poderia causar um risco maior de ativação de proteases e, portanto, você aumentar a alfa-1 antitripsina como inibidora de protease, que ajuda a manter essa estabilidade imunológica e no caso aqui não seria imunológica, mas seria essa estabilidade, digamos, tecidual da mãe frente à gestação já com muito antígeno fetal.
né? E como isso é feito? Então, é através de uma ativação do gene SERPINA1, né? Então, essa ativação, ela acaba fazendo uma hipermetilação, que vai ser o que... A hipermetilação diminui a quantidade, e quando ela baixa, você consegue ter mais liberação de alfa-1 antitripsina, né? E que isso, então, é necessário para aumentar os níveis de alfa-1 antitripsina, tanto na inflamação quanto na gestação. Até porque essa elevação da alfa-1-antitripsina é necessária, inclusive, para proteger contra eventos bastante difíceis no final da gestação, que são a pré-eclâmpsia e o retardo de crescimento intrauterino. Então, vejam a importância da alfa-1-antitripsina como inibidora de protease para poder segurar esse equilíbrio entre mãe e feto na gestação. E, indo assim, dá para a gente fazer a hipótese de que uma mulher que tem uma deficiência de alfa-1 antitripsina, ainda que discreta, não consiga fazer essa elevação de alfa-1 antitripsina de forma adequada no final da gestação, porque ela tem uma mutação que a torna deficiente, e que isso possa acontecer, né, em alguns casos, né? E só para vocês terem uma ideia, esse é o último slide, isso aqui é um estudo em que eles pegaram todas as regiões, todos os continentes, e eles fizeram uma pesquisa da prevalência de deficiência de alfa-1 antitripsina. E a gente acha que é pouco comum, né? Mas vejam, estão aqui todos os continentes representados, e esse fenótipo PIMS, ele chega a ocorrer em 88 milhões de pessoas, né? Ele não é um fenótipo incomum, né? O PIMZ, que poderia causar isso aqui, 27 milhões de pessoas, né? Então, não só não é um fenótipo incomum, como até que, né, relativamente frequente. Eu acho que a gente pensa muito pouco em deficiência de alfa-1 antitripsina, e eu acho que vale manter sempre o nível, o nosso grau de suspeição, para que ela possa ser um cofator na evolução de doenças hepáticas de outras etiologias, tá? Acho que era isso, gente. Muito Nossa, legal, Tati. Muito legal. Sensacional. Isso posto, doutora, posso engravidar de novo? Doutora Ana Cristina. Doutora Lúcia, eu estou aqui pensando nessa pergunta até agora, porque ela me mandou todos os resultados, e aí ela vai lá para eu ver, e eu até agora não sei o que responder para essa paciente, mas assim, tem duas coisas que estão me motivando, é aquilo que a Paty falou, não tem como a gente prometer nada, mas se eu pensar que ela não tem nenhuma variante associada com colestase intrahepática, ela não tem ABCB4, ABCB11 e tal. Se eu pensar que ela tem uma mutação no gene SERPINA, mas que é uma mutação, digamos, de menor relevância, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas que não seja com tanta relevância patogênica aí para essas questões, até de tentar manter a alfa-1 antitripsina, né, aumentada ou elevar no final da gestação. A gente infere que ela consegue, enfim. E ela tinha duas coisas que poderiam ter contribuído. Uma era o uso da progesterona, do ultragestan. E a outra é que ela teve diabetes gestacional, que também é um fator de risco. O diabetes gestacional, possivelmente, ela vai ter de novo. Então, ela pode tentar evitar com um controle dietético rigoroso, atividade física, peso. O ultragestan, aí até isso que eu falei, que eu vou ligar para a Claudinha e trocar figurinha com ela de novo. Porque ela tem um colo curto, alguma coisa ela vai precisar fazer. Então, talvez, se a Claudinha me falasse, olha, talvez a gente consiga, sei lá, fazer uma cerclagem, antigamente fazia isso, né? E não ter que usar a progesterona, eu ia dizer para ela, fique mais tranquila, embora a gente não possa prometer mundos e fundos, né? Mas eu me preocupei menos. Se eu tivesse visto uma variante de gene de colestase, eu ia falar, ó, a grande chance é de você ter mesmo. Mas ainda não resolvi minha resposta, doutora Lúcia. É difícil. Eu não sei se passou algum caso ali, mas naquele quadrinho da Patrícia, que mostrava uma a uma, todas tinham 0 e 1, mostrando que talvez a 100% de
Às vezes não é verdade, porque tinha 0,1, 0,1, 0. Quer ver? Peraí, Du. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, é esse quadrinho aqui, né, Du? Aqui, ó. Aqui, a maioria tinha 1, né? Eu não sei se isso aqui, esse 0 aqui no meio, o que ele significa, eu não entendi. Eu entendi que seria o 0 foi gravidez que não teve. Que não foi para frente, talvez? Não, que não teve colestase. Que não teve colestase, né? Pode ser. Porque aqui, mesmo lendo o artigo, eu não entendi isso aqui, o que eles queriam dizer, não ficou claro, né? Será que tem... Aí Esse aqui embaixo, teve uma, pelo jeito, né? Tem um asterisco aí, ó, Paty, nessa história obstétrica. Será que tem aí na legenda? Não. Inclui. Olha, inclui quadros de que houve, então, perda... Termo, pré-termo e abortamento, né? Exato. Tá? Então não dá para saber se 0 foi uma gestação... Miscarriage, não entendi. Não entendi também. Isso aqui eu não entendi, viu, Du? Isso aqui eu não entendi. Tá estranho, né? Porque todo mundo teria tido 3 gestações, que é um negócio muito esquisito, né? Não é por gestação, não. Eu também não entendi essa história obstétrica aqui, mas fala isso, né? Que inclui, enfim, abortamentos, né? Abortamentos. Então, eu não entendi esse 100 aqui, o que era. Não sei. Mas tem uma aqui que parece que foi primigesta, né? Acho que é a única. O resto tudo, teoricamente, já teria tido uma gestação anterior, né? E algumas sem história de colestase, nenhuma com história de colestase, a não ser essa aqui, justamente a MS, né? Que é interessante. Colestase qualquer, não acho que não é colestase gestacional, é história de colestase, sei lá, anticoncepcional, com qualquer coisa, eu entendi, né? Doutora Patrícia, eu de novo. Mas, assim, essa fisiopatologia que você falou não explica a ocorrência da colestase, né? Porque a agressão, teoricamente, seria mais hepatocelular, pela deficiência que ela teria, né? Sim, mas é uma coisa interessante que eu já procurei e eu nunca encontrei. É por que o nenê tem colestase neonatal? Eu não sei. Sim. Eu nunca encontrei essa fisiopatologia. E olha que eu fui atrás disso, viu? Por que o bebê com deficiência de alfa-1 tem colestase neonatal? Não sei. Não sei. Eu não sei se vocês repararam que essa moça, às vezes ela faz um I2 de bilirrubina, ela dá umas subidinhas de bilirrubina, né? Entendeu? Eu não sei, Ana, por que o bebê faz, qual que é a fisiopatologia. Eu também não sei, não. E eu já procurei isso, viu? Eu nunca encontrei. Com relação a essa questão que você falou, a gente vai pesquisar agora, fazer a fenotipagem de 2 pacientes nossos, que a doutora Elodie, né, chamou a atenção no grupo da SBH, que tinha alguns pacientes dela lá que eles acharam a deficiência no explante, igual você citou. E a gente aqui teve 2 transplantados, e olha que a gente não tem um mundo grande de transplante, a gente manda agora está tendo toda semana, né, mas aumentou bem a doação aqui, mas antes a gente mandava a maioria para Fortaleza, mas eu lembro bem de 2 pacientes que a gente já conduzia como NASH, e eram exatamente pacientes jovens, né, como MESOD agora, né, e que no explante vieram deficiência de alfa-1. Olha só que interessante, é exatamente isso que eu estava lendo. E era aquele paciente que não era o paciente obeso, sabe, aquele paciente que não era um paciente que tinha um componente alcoólico, mas que realmente a doença progrediu muito rápido, e quando veio o resultado do explante, a gente encontrou. E aí eu vou fazer agora a fenotipagem, porque ela disse que 4 são do Maranhão. Eu vou atrás desses 4. Olha só que interessante. Olha. A gente está com uns kits aqui para fenotipar, para ver o que a gente encontra, mas que vieram no explante, sim. Então, e é isso mesmo. E eu fui uma vez, acho que algum congresso, não sei se foi da ESLD, mas eu lembro que o palestrante estava falando exatamente isso. Pensem na deficiência, ele falava assim, pensem em deficiência de alfa-1, pensem, é menos rara do que vocês imaginam, pensem, não deixem de pensar. A gente precisa lembrar disso. Porque a gente pensa pouco, né? E que a gente tem mais casos do que a gente imagina, então eu gostei muito desse icebergzinho, porque é bem isso mesmo, né? Eu também amei, Paty, esse icebergzinho. É bem legal. Muito legal mesmo.
Manda esse Agora, artigo no grupo. um comentário que vou pôr, sim. eu estava na sala no Congresso Brasileiro, que foi aqui em São Paulo, que a Maria Fernanda apresentou os resultados lá com as hepatites alcoólicas, e a apresentação seguinte foi de uma menina da Unicamp, que ela estudou os explantes, 1.000 e poucos explantes, e estudou a alfa-1 pela pesquisa dos grânulos citoplasmáticos. PAS. Ou foi E a prevalência foi PAS ou foi muito baixa. Foi PAS ou foi Eu não lembro quanto foi, mas foi baixa. Foi baixa, tá. Era um caso legal, um paciente lá do grupo da IUCA, lá de transplante de Campinas. Uhum. Eu vou tentar ver se eu acho. Até. Dava até para o Caio fazer isso aqui, hein? Agora que está tendo mais, né? Com certeza, nos explantes, né? Dá uma pesquisa, Nos explantes. a prevalência disso, né? Especialmente, eu acho assim, se a gente pensar mais nisso, naqueles pacientes que têm uma evolução diferente em termos de agressividade do que a gente, Sim. talvez a gente consiga selecionar um grupo em que possivelmente a gente vai encontrar com uma prevalência maior, né? Mas em grupos selecionados, né? Então, acho que uma das coisas então, isso, talvez se ele olhasse em todo mundo, em quem tinha diagnóstico de MESLD, em quem tinha diagnóstico de álcool, em quem tinha diagnóstico de MESLD ou álcool e era muito jovem, aí ele vai afunilando, capaz que vai achar. Evolução muito agressiva. Uhum. Não é Eu isso. discuti um caso semelhante, que a doutora Lúcia, desde que começou a fazer essa pesquisa molecular, na época que a gente ainda fazia no Fleury, fazia a pesquisa da colestase mais aberta, mais ampla, e teve um caso que foi até apresentado agora no Brasileiro de Campinas, que era um caso de serpina também, né? E que não teve marcador de colestase nenhum, era uma serpina numa investigação, não sei qual que era exatamente o paciente, e outro dia apareceu uma lá no ambulatório, acho que eu vi com a Marina, que nós pedimos lá na AFIP uma dosagem de nível sérico de alfa-1. E vocês veem que a gente só achou essa serpina, porque a serpina está lá no painel de doenças colestáticas. É que eu acho que no Mendelix, que a gente faz no Mendelix agora, não tem, né, Mary? Acho que tem. Ela entra. Eu acho que é muito visando a colestase neonatal. Mas acho que à medida em que, não sei como é que está no trabalho que que a gente está fazendo, aquele da Lívia, se já apareceu mais alguma deficiência de alfa-1, alguma mutação de serpina, aliás, né? Apareceu serpina. Uhum. Apareceu? Apareceu. E você lembra o que era o caso? Não lembro se era associada com alguma outra mutação de colestase, mas eu tenho certeza que tem um caso de serpina 1, que até ela estava fazendo a introdução lá da tese, e ficou aquele dilema, será que eu ponho alfa-1 como uma das causas dessas colestases crônicas? Será que não? Porque depois vai ter resultado com serpina. Então, aparece realmente, assim, fortuitamente, né? No caso que a gente não está esperando, aparece a mutação. A Gabriela quer fazer uma pergunta? Boa noite. Não sei se vocês lembram de um caso clínico que a gente fez aqui, que eu apresentei, de um paciente que fez um teste genético também, era um quadro de colestase, que ficou como PFIC3, que ele evoluiu muito rápido também, e ele tinha um serpina positivo, a gente não fez um fenótipo dele. Também, ele tinha também mutação, heterozigoto para serpina, e ele tinha a mutação para, né, o PFIC3. Talvez essa evolução dele tão, assim, agressiva, era um paciente de 20 e poucos anos, né, evoluiu com uma cirrose, descompensou rápido, com hipertensão portal. Tá acompanhando, acho que com a doutora Perla, que eu saí de São Paulo, deixei ele aos cuidados de doutora Perla na Santa Casa, e aí eu não sei nem como que foi a condução dele, ele já estava até com indicação de transplante.
Era um caso que poderia ter essa associação. Pode ser isso, que o fato de ter a mutação do SERPINA agravou a doença hepática dele e acelerou, né? Como a gente sabe, a Paty mostrou aí, de maneira bem interessante essa possibilidade. E como ele tinha uma alfa-1 antitripsina assim, normal, e aí a gente nem valorizou, sabe? Teste genético, a questão da SERPINA. Nem chegamos a valorizar. Tinha biópsia também. E aí... Você lembra, Gabriela, se era normal, assim, meiuca, era limite inferior, tipo essa? Porque o mais comum, Paty, acho que é ter, tipo, esses testes, né? E aí, exato. E aí eles acabam tendo capacidade de produzir alguma coisa, né? O problema é quando vem a agressão, que aí eles não dão conta. O problema é esse, a agressão, a própria agressão, exato. A própria agressão da doença hepatobiliar, né? Como eu fiz essa apresentação desse caso, aí eu devo ter os exames laboratoriais, toda essa investigação, vou até dar uma checadinha nisso para ver essa questão da alfa-1 dele, às vezes, né? Se era limítrofe, se era... né? Curiosidade aí deu bastante. Temos muito que aprender, né? Mas Tem que manter essa suspeição e lembrar dessa possibilidade, em alguns casos. Como a Patrícia começou na sua apresentação, quem procura, acha, né? E quem espera sempre alcança. É isso. Muito bom, gente. Super legal. Obrigadíssima. Viu, Aninha? Obrigada por ter me feito estudar isso. Não, eu que te agradeço. Se você não tivesse falado comigo, eu não ia saber nunca, viu? Então, foi minha filha, legal. eu digo mesmo. Você ia achar. Essa dupla é maravilhosa. Obrigado, gente. Foi Obrigada, gente. Muito boa reunião. Obrigado, Ana Cristina. Obrigado, Patrícia. Valeu. Boa noite. Um beijo. Obrigada, pessoal. Beijo.